O Daniel, muito bem, pessoal, né? Bom dia a todos. A graça e a paz. Hoje, então, nós estamos comemorando o Dia Internacional das Mulheres. Após a minha palavra aqui, o Eduardo vai conduzir um momento aqui que vai ser um momento de homenagem às mulheres, né? Eu escolhi um texto que fala sobre uma mulher para ficar mais propício à data com a mensagem, e eu vou pedir para o Du colocar ali, caso você não consiga abrir aí. É um texto que está em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3, que diz assim: seu nome era Nabal, sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. O tema da mensagem que eu queria dar para essa manhã é... como que era mesmo, Renato, lá? Era a beleza do ser. Isso, lembrei. A beleza do ser. Bem, gente, alguns aqui já conhecem essa história. A história de Davi e Abigail e Nabal, né? O que aconteceu? Davi, ele estava fugindo na ocasião, e aí, em um determinado momento, Davi divide a terra com a terra de Nabal. E naquela ocasião, em que Davi ficou ali com os homens dele, junto com os homens de Nabal, Davi foi muito bom para a equipe de Nabal, vamos falar assim. Davi cuidou ali daquelas pessoas que estavam cuidando do pasto, e eles mesmos falam que as pessoas que estavam com Davi era como uma multidão que fazia uma parede protegendo ali os funcionários de Nabal. E aí foi assim, Davi não abusou de nada deles, mas aí em uma outra ocasião, agora aqui já no capítulo 25, Davi está com o seu exército, com os seus seguidores, assim vamos chamar, e aí ele precisa de comida, precisa de água, precisa de algum auxílio assim, né? E ele manda um recado para Nabal, falando: ó, Nabal, estou aqui com as minhas pessoas aqui, precisamos de algum auxílio. Só fazendo aqui um contexto, né? E aí Nabal fala assim: olha, quem é Davi? Né? Quem é esse cara aí para que eu tenha que ajudá-lo? Eu não vou sustentar nenhum vagabundo, não. Fala para ele que não tem, nada vai ser dado a ele. E aí eles levam esse recado para Davi, dizendo: olha, Nabal disse que não te conhece, que não vai te dar ajuda nenhuma. E aí Davi, ele fica furioso e ele jura Nabal de morte. Ele manda os seus homens se armar. E é interessante que na ocasião ali os homens de Davi era tudo cara de primeira qualidade, assim, tudo pessoas muito boas, né? Na verdade era tudo pessoas revoltadas, assim. Ele manda o exército dele se armar e fala assim: nós vamos então ao encontro de Nabal e vamos acabar com tudo. Vamos matar todo mundo. E aí a esposa de Nabal, que é Abigail, ela fica sabendo dessa história e ela resolve intervir na história. E esse versículo aqui, 3, que nós lemos aqui, que está projetado, diz que Abigail era uma mulher inteligente e era também uma mulher bonita. E eu fiquei pensando primeiro nesse aspecto do texto de dizer que Abigail era uma mulher bonita, porque muito provavelmente pode ser que essa referência que o escritor tem aqui para dizer que Abigail era uma mulher bonita, talvez não se aplica ao nosso contexto, porque Abigail era uma mulher bonita de acordo com aquela região e de acordo também com aquela época. Podia ser que para nós hoje
a beleza de Abigail seria uma beleza diferente. Talvez para nós não seria bonita, porque a beleza tem muito disso. A beleza, ela é subjetiva. Ou seja, a beleza, ela é de acordo com os olhos das pessoas, às vezes, né? Poderíamos dizer assim. Tem até uma questão filosófica que diz respeito a se o belo é belo porque é belo ou o belo é belo por conta de quem está olhando o belo, né? Ou seja, a beleza está no objeto, ela é objetiva, ou a beleza está nos olhos de quem olha o objeto. E no que diz respeito à beleza da mulher hoje, a gente sabe que é uma beleza que tem como referência de beleza um padrão que, na verdade, não é um padrão. Na verdade, é um modelo de beleza que as pessoas projetam na televisão, nas revistas e nas mídias sociais, né? E então, é uma beleza que não chega a ser um padrão. Na verdade, é algo que as pessoas projetam ali na mídia social e as mulheres, às vezes, são tentadas a alcançar essa beleza que, de fato, não é um padrão, porque mais das 98% das mulheres não tem o padrão de beleza que a mídia projeta, né? Então pode ser que Abigail, ela era bonita no que diz respeito àquele contexto daquela época. Até mesmo porque, por exemplo, a beleza feminina no ano de 1900 e alguma coisa, dizia muito mais a respeito ao que ela usava, aos seus adornos, aos seus enfeites, à sua roupa, do que propriamente ao seu corpo, como é nos dias de hoje. Então o texto fala que Abigail era bonita, mas uma coisa me chamou a atenção. Quando a Bíblia fala de outras pessoas que eram pessoas bonitas, a Bíblia costuma dizer características físicas dessa pessoa. E no caso de Abigail, o texto só fala que Abigail era bonita e era inteligente, e depois o texto não fala nada a respeito da beleza que diz que Abigail tinha. Ou seja, Abigail era bonita, mas não fala nada sobre o seu cabelo, a cor da sua pele, a sua altura ou coisas do tipo. O texto depois segue falando do que ela fez. Como que se o texto tivesse mostrando para nós, sinalizando para nós que Abigail, ela é bonita, mas ela não é só bonita por causa da sua beleza estética, por causa da sua formosura, da beleza que o espelho poderia refletir nela, por exemplo. Mas ela é bonita por conta das suas atitudes, do que ela faz. Leonardo Boff, que é um teólogo católico, ele diz o seguinte, que a beleza, na verdade, é a irradiação do ser, e não propriamente o que diz respeito à estética. Então, quando o texto fala que Abigail era bonita, mas não dá características dessa beleza, eu queria supor aqui com vocês de que a beleza que Abigail tem não se limita somente àquilo que ela parece. Não é somente um como ela é, mas diz respeito a quem ela é. Nessa questão que eu queria falar a respeito da beleza. Talvez para nós, para essa ditadura da beleza que a gente vive hoje, em que a mulher tem que ter uma beleza que é um padrão de beleza que está nas mídias e tudo mais, talvez uma versão mais libertadora para esse texto seria nós dizermos assim que Abigail era bonita porque era inteligente. Porque a beleza não pode se resumir somente ao padrão estético. Mas como diz Leonardo Boff, a beleza diz respeito à irradiação do ser. E se a gente for parar para ser bem sincero, nós vamos perceber o seguinte, que às vezes o que pode existir de mais feio numa pessoa, ela é ser apenas bonita. E não ter nada além disso. Isso pode tornar uma pessoa feia. E não diz respeito a uma pessoa que pode ser bela, por exemplo, que tenha a beleza, né? Porque a beleza não se resume e não se limita ao que a pessoa é esteticamente falando. Não que a beleza não seja importante, a beleza ela é importante, né? Eu tinha um amigo, Giovanni conhece ele,
e ele ficou bastante tempo assim, todo mundo já estava namorando, noivando, casando, e ele não arranjava nenhuma namorada, né? E aí a gente ia para as igrejas e sempre apontava alguma moça para ele, assim, solteira e tal, né? E ele falava para nós, não, cara, aquela é muito feia. E aí o meu outro amigo falava para ele, faça como Deus, cara, veja o coração. Ele não queria ver o coração de forma alguma, né? Então a gente não pode também falar que a beleza não é importante. É claro que é importante, né? Mas o que eu estou querendo dizer para nós aqui nessa manhã é que se a pessoa for só bonita, isso não significa que ela é bela, isso pode significar até mesmo que ela é feia, se ela for só bonita, né? Então, a beleza ela é importante. O meu irmão estava dando um treinamento a um novo vendedor, e aí ele estava explicando para o vendedor que ele tinha que estar com a barba feita, estar melhor apresentado fisicamente mesmo, no que diz respeito às suas vestes, tal, vestir uma roupa social e etc. E meu irmão tentando explicar para ele que ele estava indo meio mulambo, assim, visitar os clientes, né? Explicando para ele que era importante, ele está bem apresentado. E meu irmão não sabia, ele era evangélico, né? Aí meu irmão nos contou que chegou à noite e ele mandou um versículo pro meu irmão. Mandou lá 1 Samuel 16:7. E aí meu irmão leu lá, estava escrito assim, porque Deus não vê o homem como o homem se vê, né? O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Então, como que se não fosse importante? De fato, a beleza ela é importante. E nesse contexto que nós vemos aqui, o que a gente tem é uma mulher que ela não é só bonita, ela é bonita e ela é inteligente. Quando ela fica sabendo que Davi está vindo contra o seu povo, né? E vai destruir o seu povo, e ela recebe essa notícia, ela resolve então, com essa notícia, salvar a sua família. Ela resolve ser protagonista da sua família e resolve ir ao encontro de Davi, sem o seu esposo saber, e ir lá pedir para que Davi tenha misericórdia e não destrua o seu povo. Então, na minha opinião, Abigail ela é bonita sim, no que diz respeito a uma estética da época, mas ela é bonita também porque ela não resolve ficar com os braços cruzados quando ela percebe que a sua família está para ser destruída. Quando Abigail percebe que sua família está para ser destruída, ela assume o comando, ela resolve salvar a sua família. E ela vai ao encontro de Davi, e nesse encontro que ela tem com Davi, ela chega ao ponto de assumir a culpa. Ela fala, olha, não considera o que o meu esposo disse. Eu sou a culpada nessa história, porque eu não vi que você tinha enviado mensageiros. Eu sou a culpada, então não destrua a minha família, não destrua o meu reino. Eu percebo aqui uma beleza na vida de Abigail, porque ela resolve proteger e preservar a sua família, apesar da burrice que o seu marido fez, que foi não tratar Davi bem. Então, o texto mesmo fala aí que Nabal, ele era um cara rude, um cara grosso, ele era como se fosse um monstro assim, uma pessoa, ele era um idiota. Isso que Nabal era. Né? Não é de hoje que a gente vê mulheres bonitas e inteligentes com homens idiotas. Né? E quando ela percebe que a família dela, que a família de Abigail está correndo perigo, ela assume o risco e ela assume o risco de preservar a sua família. Ela vai ao encontro de Davi e ela diz para Davi, olha, eu sou a culpada, não considera o que o meu marido fez, ele é um retardado, ele não sabe o que ele fez. Eu que sou a culpada nessa história. E ela diz o texto que ela leva presentes para Davi, ela leva água, ela leva comida, e ela
aplaca a ira que Davi tinha contra o seu povo. Ela salva a sua família. Isso que Abigail faz. É isso que faz uma mulher que é bonita e inteligente. Ela se adianta ao perigo e às vezes é a mulher que salva a família e não o homem. É a mulher que preserva a família, que acaba tendo que cuidar da família e não o homem. Né? A gente costuma ouvir dizer que o homem ele consegue edificar uma casa, mas é a mulher que consegue edificar uma família. Uma mulher que é inteligente. Eugene Peterson, comentando sobre esse texto, ele diz que Davi vem ao encontro de Nabal vazio de Deus e cheio de si, cheio de orgulho, para acabar com Nabal. Davi vem ao encontro de Nabal vazio de Deus e cheio de si, cheio de orgulho, para mostrar para Nabal com quem ele mexeu. E aí quando ele encontra Abigail, Eugene Peterson fala que Davi ele fica vazio de si e passa a ficar cheio de Deus. O poder de uma mulher inteligente. Uma mulher que consegue pegar um homem que chega em casa irado, cheio de si, vazio de Deus, e o transforma em um homem cheio de Deus e vazio de si. Então, é essa a beleza que eu vejo em Abigail. Uma beleza que não está reduzida na estética, no padrão de beleza apenas, mas uma beleza que está irradiando o seu ser através das suas atitudes. Abigail é bonita porque é inteligente. Aqui eu coloquei algumas coisas, diz assim: Abigail é bonita porque resolve correr o risco que for preciso para salvar sua família. Abigail é bonita porque sabe do poder que tem como esposa, como mulher. Abigail é bonita porque é proativa. Ela faz a hora. Ela não esperou acontecer o pior. Ela se adianta ao perigo, né? Hoje, infelizmente, a gente procrastina até pensamento. Já reparou? Você já disse assim, não, eu vou pensar nisso amanhã. Às vezes a gente fala assim, né? E às vezes o que está atrapalhando a nossa vida é essa procrastinação. Então, a Abigail, ela é proativa. Ela se adianta ao que precisa ser feito. Não deixa as coisas lá para acontecer simplesmente. E, por último, a gente percebe que a Abigail, ela é bonita porque ela é pacificadora. É uma mulher que pacifica a guerra. Algumas pessoas, diante de uma fogueira ainda, de um desentendimento, de uma briga, coloca ainda mais lenha na fogueira, né? Abigail podia chegar no ouvido do seu esposo, de Nabal, e falar assim, isso aí mesmo, quem Davi está pensando que é? Deixa Davi vir aqui, você mostra para ele, e Davi é um forgado mesmo e tudo mais, porque Davi ainda sequer era rei, mas não, ela é uma agente de paz. Ela está ali na sua família para promover a paz. Por isso que Abigail, ela é bonita. Ela não é só bonita por causa da sua estética, mas ela tem uma beleza que é a radiação do seu ser. As suas atitudes mostram o quanto Abigail é bela. Não somente pelo como ela é, mas principalmente por causa de quem ela é. Quem ela é faz dela uma mulher bela. Amém? Bem, eu vou fazer uma oração a respeito disso que nós falamos aqui e depois eu vou abrir para caso alguém queira falar alguma coisa. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia de hoje que nós celebramos o Dia da Mulher. Abençoa todas as mulheres do Brasil e do mundo. Que o Senhor possa dar discernimento e dar capacidade e cada vez, Senhor Deus, dar o lugar às mulheres que cabe a elas, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Nós te agradecemos pelas mulheres que fazem parte das nossas vidas, nossas esposas, nossas mães, nossas filhas. Nós te louvamos pela vida delas. Em nome de Jesus. Amém.